Olá, mulheres! Sejam bem-vindas ao programa Mestras do Bem. Eu sou a Neiliana, sou consultora de imagem e membro aqui da Terceira Igreja. Hoje nós teremos uma conversa muito especial sobre a programação de maio e com uma convidada muito especial, que é a Giselda Sattler. Nós teremos um bate-papo aqui sobre a programação para o mês de maio. Nós falaremos aqui sobre os propósitos do programa, bem como a importância da mulher dentro do lar, dentro da família. Então eu convido a Giselda para poder se apresentar e falar um pouquinho aí pra gente, Giselda, o que é o Mestras do Bem? Olá, Neiliana. Olá, mulheres. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Sou muito grata a Deus e à Terceira Igreja por esta oportunidade. E com alegria compartilho desse tema aqui com a Terceira Igreja. O Mestras do Bem é um programa pensado em nós mulheres, com toda a nossa demanda de ser mulher, de ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, as várias responsabilidades que nos é devida. E nós sabemos que com as conquistas que nós mulheres tivemos, vieram também muitos desafios para nós. E nós precisamos então trabalhar para equilibrar esses diferentes papéis. Não só hoje, no tempo de pandemia, né? Já nos é cobrado isso há mais tempo e nós precisamos desenvolver as habilidades necessárias para trazer esse equilíbrio. E o Mestras do Bem veio para isso. Muitas vezes, um lado pesa mais na balança. Com a mulher desenvolvendo esses diferentes papéis, se ela não se cuidar, ou se nós não nos cuidarmos e estivermos atentas, acaba deixando uma coisa de lado. Por exemplo, o que vai sobrar? O lar, talvez a família, talvez os filhos. Estamos aí em correria para desenvolver profissionalmente e aí o que vai pesar, às vezes a família fica em segundo plano. E o propósito do Mestras do Bem é nos ajudar a trazer esse equilíbrio, a pensar nas nossas prioridades e administrar bem o nosso tempo. E aí, Neiliana, a ideia do programa Mestras do Bem surgiu para ajudar nós mulheres com conteúdos relevantes ao nosso dia a dia, sempre pautado na palavra de Deus. Isso mesmo, Giselda. O projeto Mestras do Bem, ele tem como propósito alcançar mulheres da Terceira Igreja, onde elas estiverem, mas ir além. Nós queremos alcançar outras mulheres, porque o nosso objetivo é justamente fortalecer famílias, e a gente fortalece família fortalecendo as mulheres. A Terceira Igreja Presbiteriana é uma igreja assim, com anos de história. Ela é uma igreja que tem cuidado de pessoas, de famílias, é uma igreja de Deus pra gente. E eu quero te contar aqui que eu sou fruto aí, né, desse investimento mesmo da igreja nas famílias, né, desde as crianças até as mulheres, todas as pessoas, né? Eu tenho um filhinho e uma filha e até então eu vinha na igreja como visitante, mas a minha sogra, meu sogro, eles têm uma história, uma caminhada aqui dentro da igreja, então eu vinha a convite, né, deles. E quando eu tive o meu filho, o primeiro filho, a minha sogra trazia. E às vezes, na grande maioria das vezes, deixava nas salinhas, né, infantis do Ministério Infantil. E assim, eu fiquei encantada, sabe, com o trabalho, com a dedicação, com o primor, com a primazia que o trabalho era desenvolvido nas coisas que meu filho falava, né? E certa vez, me deu um start, assim, que ele tinha quase 4 anos, e ele chegou, eu era da igreja católica, né, assim, meus pais, assim, tive uma formação muito grande, né, nos princípios cristãos, né, a família tinha esses valores, então fomos criados, assim, com essa preocupação, era o que eu desejava passar para os meus filhos também. Mas aí um dia ele virou e perguntou para mim
Por que que a igreja da vovó, o Jesus não estava pregado na cruz? E na igreja que a gente frequentava, o Jesus estava pregado na cruz. Então, com quase 4 anos, ele começou, né, a observar, ou seja, a semente ela é plantada, né, o coração da criança é um terreno fértil, eles são umas esponjinhas. E isso me atentou para os ensinamentos, né, dedicado às crianças. Então, acabou que o primeiro motivo de eu estar aqui foi esse. Mas claro que depois, né, aí tem o acolhimento, é uma igreja muito família, né, então a gente acaba tendo outras coisas que conquistam o nosso coração. Mas inicialmente, olha para você ver, foi um trabalho desenvolvido, né, para as crianças que chamou minha atenção. Então, fica aí, né, para as mães atentarem para o crescimento, o desenvolvimento espiritual da vida dos filhos, né, Giselda? Neliana, você tocou num ponto tão importante que a gente vê o cuidado. Isso a gente pode ressaltar o cuidado da Terceira Igreja Presbiteriana com a família, investindo através das crianças. A gente sabe que a Igreja Presbiteriana ela tem esse cuidado com as crianças. E, gente, olha esse depoimento. Nós, mulheres, precisamos estar atentas ao que acontece dentro da nossa casa. Uma palavra, uma atitude do filho, a Neliana estava atenta. Ela poderia ter ignorado aquilo ali, né? Falar, não sei, né? Mas ela procurou investigar. E aí a gente vê a história dessa igreja, a preocupação dela com a família há muito tempo, né, Neliana? Parece-me que a Terceira Igreja tem mais de 60 anos, né? Não é isso? A igreja tem uma história, uma trajetória aí de 62, 63 anos, ela está no Carlos Prates, né? E então, assim, é uma igreja com uma história, um caminho aí, né, ajudando as famílias. Então, um outro propósito do Mestras do Bem é resgatar, Giselda, a importância da casa e o papel da mulher para o bom andamento do lar. A gente aprende tudo, né? A gente aprende e muitas coisas têm sido, assim, esquecidas, né? As mães não têm passado muitas coisas mais para as filhas, então a gente acaba só trabalhando e não tendo certas preocupações, né, realmente com o bom andamento do lar. Proporcionar o cuidado com a mulher baseado no princípio de Tito, princípio bíblico de Tito 2, 3, 5, para que as mulheres maduras na fé ensinem as mais jovens. Giselda, fala pra gente um pouco desse versículo, né, que é a base, foi a fundamentação aí para esse programa Mestras do Bem. Eu sou apaixonada com esse texto, né? Quando Paulo escreve lá a Tito, ele traz um conceito e um conselho tão precioso para nós que eu quero até ler como está lá no texto aqui com vocês, mulheres. Tá? Em Tito 2, de 3 a 5, diz o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando nós lemos esse texto hoje, né, no tempo em que nós estamos vivendo, parece que é antigo, né, Neliana? Isso. Mas não, gente, isso é muito real. E a necessidade hoje das famílias e do ser humano de terem bons exemplos, de termos bons modelos. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens. E não só as de 100 anos, as de 90. Você que está aí, que é uma adolescente, pode ensinar a sua irmã mais nova. Então, uma menina de 14 pode ensinar a de 10, a de 10 pode ensinar alguma coisa a de 5, a amarrar o sapato, a ajudar a mãe a colocar a mesa, a trazer ensinamentos, pode ajudar no para casa, pode ajudar a ficar na aula online, né? As mulheres de 30 vão ensinar as de 20, nós, né, que somos novinhas também, vamos ensinar as mais jovens que nós, né? Então é uma cadeia, todas as pessoas têm algo a ensinar para outras.
E aqui, o que estava acontecendo para Paulo escrever e dar essas instruções específicas a Tito, né? O propósito central da carta a Tito era incentivar Tito a concluir a tarefa, a terminar o seu ministério em Creta. Paulo estava combatendo o estilo de vida ocioso e fútil de alguns jovens ali encontrados em Éfeso. E o que me traz isso aqui, gente? A importância de nós passarmos o conhecimento para a próxima geração. A importância de nós, mães, passarmos para os nossos filhos os ensinos da palavra de Deus. A importância de nós, como família, ensinarmos a geração que está chegando. Ensinar para os filhos, para os netos, para os bisnetos, aqueles que têm. Hoje me dói o coração de ver a Europa como a gente vê hoje. Onde nós já tivemos ali um avivamento começando e espalhando para tantos lugares. Hoje a gente vê as igrejas fechadas. Hoje a gente vê crianças e adolescentes que nem sabem quem é Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque não tiveram mulheres ensinando para a próxima geração. Não teve quem passasse o bastão. E alguns podem dizer, mas isso não é papel do homem. Nós mulheres temos esse dom já maternal. Então podemos fazer um estudo bíblico, podemos fazer um culto doméstico, podemos ensinar diariamente. Hoje temos tantas opções de bíblias ilustradas, de histórias, de livros ilustrados para ensinar as crianças, para ensinar os adolescentes, para ensinar os jovens. Então vamos atentar para isso e receber essa instrução de Paulo para nós hoje também. E o que de fato é afirmado aqui é que a mulher que aceita a vocação de ser esposa, de ser mãe, deve amar o seu marido, amar os seus filhos e não negligenciar. Nós podemos ser empresárias, nós podemos ser empreendedoras, nós podemos ser funcionárias, ter altos cargos na vida secular, mas nós não podemos negligenciar o nosso primeiro ministério, que será um dos temas de maio, né, que é a nossa família. Se a família estiver bem, a sociedade vai bem. Se você estiver bem com a sua família, você vai render mais no seu trabalho. Se você estiver bem com o seu marido, com seus filhos, se a sua casa estiver em ordem, você vai e o seu marido também vai render mais aí fora. Então precisamos, como mulheres, assumir o nosso papel. Não de uma forma pejorativa, né? Porque Deus nos convidou, nos chamou como privilégio de fazer isso. E podemos sim desempenhar bons papéis fora de casa, não negligenciando o nosso papel na nossa casa. Mas uma coisa que nós precisamos estar atentas, Neiliana, é saber que a mulher só é capaz de desenvolver tudo isso, não ser caluniadora, não dar muito vinho, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, se ela tiver o coração inclinado ao Senhor. E então, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela terá condição de fazer o que precisa ser feito de uma forma piedosa, viver uma vida piedosa para a glória de Deus. De nós mesmos nós não temos condição. Quantos desafios nós temos enfrentado hoje na pandemia? E quantos desafios nós já enfrentávamos antes da pandemia? Você já parou para pensar nisso? Você, mulher, que tem dupla jornada, que tem muitos desafios, muitas responsabilidades? São muitos, mas Deus é que traz o prumo para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é que nos ajuda e que nos fortalece a desenvolver todos esses papéis com excelência. É possível, mas nós dependemos de Deus e dependemos do Espírito Santo para que nós possamos fazer com excelência, para que não seja um ensino vazio, mas que seja um ensino aprofundado na palavra de Deus. Isso tem que fazer diferença, né, Giselda? Com certeza. É a gente firmar a nossa casa na rocha, e a rocha é Jesus. Né, Jesus. Então, assim, mulheres, vamos atentar
quanto a isso, né? Todo aprendizado, ele é fará mais sentido se a gente tiver o Senhor ali, né? Como centro, o Espírito Santo nos ajudando a melhorar e a dar conta dessas dessas tantas tarefas que a gente desempenha, né, Giselda? Com certeza. E aí, o significado de mestra, gente. Mestra é aquela mulher que ensina, que leciona, uma professora. Será que é só isso, Giselda? Mestra tem a ver com mestrado, né, Eliana? O que você São acha? só as que fizeram mestrado? Não. As mulheres que fizeram mestrado ensinam as outras a serem disso. boas donas de casa? Não? Fala mais para nós. Qualquer mulher, gente, qualquer mulher pode ensinar. Aqui Tito não estava falando para as mulheres aí com diplomas, né, cheio aí de certificados. Ele estava falando para a mulher comum, né, para mulher como nós, mulheres maduras na fé, mulheres que têm experiência, que têm uma caminhada aí. E qualquer pessoa pode ensinar. Porque mestras também, como adjetivo, ele coloca que é uma pessoa que tem muita experiência, que tem talento, né, que tem aquela perícia, né, para fazer algo. Então, qualquer pessoa, né, desde fazer um bolo, uma receita, você pode ensinar isso para sua filha, né, cuidar de uma casa. A gente não precisa ter estudo, né, graduação para isso. Paulo está falando de ensinar as coisas, né, de Deus, mas as coisas também a gente pode aplicar isso, né, nós como mulheres, começar a ensinar desde cedo para os nossos filhos, né. É interessante, né, Eliana, te cortando um pouquinho, que quando a gente fala assim, né, as mestras, né, como a gente vê dentro da igreja mulheres que não tiveram estudo, mas que têm uma sabedoria, né, que têm uma boa palavra para aconselhar, para orientar as crianças, orientar os adolescentes, a nós mesmas, né, mas isso também não nos impede de estudar, né? Isso mesmo, né, pode aí se desenvolver, mas assim, buscar sempre esse conhecimento da palavra, né? Que Sim. É tão importante aí. E tantas mulheres sábias, né, dentro da igreja, que tem muito a nos ensinar, muitas mestras aí para poder compartilhar conosco as suas experiências. Então, a Terceira Igreja, através desse programa Mestras do Bem, ela tem essa intenção, né? É uma igreja de Deus pra gente, que cuida, e ela tem a intenção, então, de proporcionar, Giselda, esse ensinamento para as mulheres. Que bênção. O resgate de valores tão preciosos para Deus, como cuidar com a família, com os filhos, com o casamento e o cuidado até com elas mesmas. Engraçado, né, Eliana? Você estava falando aí e me ocorreu uma coisa que agora... Pensando nessa questão da Terceira Igreja ser uma igreja que preocupa com família, né? Eu me lembrei, nesse exato momento, de a minha conexão com a Terceira Igreja ter acontecido, gente, há muitos anos atrás. Foi antes dos 7 anos de idade. Embora eu achasse que fosse agora, depois que eu casei, onde eu já tive irmãs, né? Minha irmã que foi daqui, meu irmão foi daqui. Mas a minha irmã mais velha, ela era membro da Terceira Igreja e eu tinha menos de 7 anos e a gente vinha do interior passear em Belo Horizonte e ela me trazia aqui na Terceira Igreja. E eu via a igreja como uma igreja enorme, né? Que eu era muito pequena nessa época e lá, naquela época, a gente já via o cuidado da Terceira Igreja com as salas de crianças. Você estava dando o exemplo, né, do seu filho que veio e a família toda veio através do seu filho, através da sua sogra, a sala de crianças, o ensino ali, a conduta dos professores, o zelo da igreja para com os visitantes, né? Eu estava aqui apenas de passagem, mas eu via o zelo da igreja para comigo e eu gostei da igreja, né? Eu me apaixonei com a igreja lá antes dos 7 anos de idade. E eu vinha com a minha irmã apenas nas épocas de férias, né? Aqui, eu era de outra igreja, mas no interior. Então, gente, com isso eu vejo a importância do exemplo. Como é importante os pais, e nós estamos falando aqui mais para as mulheres, as mães, ensinar a criança no caminho. Vir à igreja e trazer a criança. Tem muitas mães que falam, o menino é muito pequeno, né? Não vou levar agora não, deixa ele crescer mais. Uma coisa que minha mãe sempre nos ensinou,
desde pequenininho, vem junto. Então, ensinar pelo exemplo. Tudo que você está fazendo, tudo que eu estou fazendo, os nossos filhos estão vendo, as nossas colegas de trabalho estão vendo, a nossa família está vendo. E me ocorreu isso aqui e eu alegrei o meu coração de poder reviver esse tempo, essa memória aqui com a minha irmã. Então eu tenho uma raiz aqui também na terceira igreja. Muito bom. Muito interessante. E aí a gente vai ver aí, agora em maio, né, o que vai acontecer. Isso aí. Com o programa Mestres do Bem. Olha só, pessoal, olha a novidade então. No mês de maio, nós teremos então a programação especial. É o mês da família, né, Giselda? Sim. E família é um projeto de Deus, né? A primeira família foi criada por Ele. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Então Deus criou a família com um propósito, né? Então, quando Deus colocou lá em Gênesis, né? Crescer, multiplicar, encher a terra, a mulher tem um papel muito importante na edificação da casa, tá? Toda mulher sábia edifica a sua casa. É a palavra de Deus que diz isso. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Então está lá em Provérbios 14, versículo 1. Buscar a sabedoria e os ensinamentos na palavra de Deus é importante. Esse mês eu estou lendo, né, o livro de Provérbios, e quanto ensinamento, quantas vezes a gente vê ali a importância de buscar a sabedoria de Deus. Não a sabedoria terrena, mas a sabedoria de Deus. E nós dependemos do Senhor na edificação da nossa casa. Porque lá no Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso aí, gente. Então essa programação está assim muito interessante. Os programas no mês de maio, eles serão semanais. Olha que bênção! Que bênção! Nós teremos 4 programas, um por semana, né? Cada um trazendo aí um tema muito assim oportuno, sabe? Para a época que nós estamos vivendo, para as dificuldades que temos enfrentado. Então foi tudo pensado com muito carinho. Pode falar algum aí? Vamos falar? Vamos falar? Será que fala? Então, Será que não fala? Vamos aguçar aí a curiosidade mesmo das pessoas. Só um spoiler, né? Só um spoiler. O primeiro, nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, famílias saudáveis, relacionamentos dentro do lar. E quantas famílias sofrendo, Giselda, nesse momento de pandemia, né? Muito estresse, vícios, problemas financeiros, tudo tem impactado a saúde mental, a saúde emocional das pessoas e, consequentemente, afetado toda a família. É verdade, é verdade. E então vem a gente ouvir esse tema que vai ser Fala pra super gente o segundo. Oportuno para nós. O segundo tema vai ser eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, como eu gosto deste versículo. Neliana, você sabia que este versículo foi o primeiro versículo que eu aprendi a memorizar? No culto doméstico na nossa casa, eu muito pequenininha, não sabia ler nem escrever, e meu pai falava, minha mãe falava, e eu aprendi esse versículo. Só que eu não falava ele todo, eu falava assim, ó, eu e a minha casa. Um dia meu pai colocando todo mundo para falar o versículo, né, eu queria falar, aí eu falei, eu já sei o versículo de cor, eu e a minha casa. Aí ele, todo mundo esperando, eu e minha casa, todo mundo esperando, eu e a minha casa. Não lembrei de jeito nenhum o restante. Sabe o que eu fiz? Falei assim, amanhã eu falo o resto. O importante né, tentar isso aí, né? A gente já sabia que no outro dia ia ter culto doméstico. Então esse versículo eu amo e eu tenho certeza que a pessoa que trará esse tema vai falar profundamente ao seu coração. E você não pode perder. Todas as quartas teremos temas relevantes, oportunos para o momento em que nós estamos vivendo. E o terceiro? E o terceiro, família, nosso primeiro ministério. Muito importante também, principalmente diante de tudo que nós já falamos aqui, né? Dos diversos papéis. Então, a importância da gente equilibrar, né, as nossas atividades aí. Então é um tema aí para a gente poder aprender, né?
um pouco sobre qual que é o nosso primeiro ministério mesmo, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o externo e a nossa casa não tá legal. Então primeiro tem que ser a nossa casa, né, Giselda, para depois a gente se preocupar aí, né, com o restante. E o quarto? O quarto, gente, lar é onde o coração se forma. Gente, não tem lugar melhor para você formar o coração dos seus filhos, da família, de todo mundo. E cada tema e cada convidada foi escolhido assim, com oração e com muito critério para trazer pessoas que realmente vai agregar na sua vida, né? Pessoas com muito conhecimento, pessoas com muita experiência, né? Porque a gente sabe que tudo que nós fazemos, o outro está vendo. Então essas pessoas têm o conhecimento da palavra, têm experiência que vai poder nos ajudar, ajudar a mim, ajudar a Neiliana, ajudar você, mulher. Então prepare essa data, participe, porque vai ser imperdível. Isso aí. Então, portanto, mulheres, não fiquem de fora. Uma programação toda pensada e desenvolvida para você, para mim, para nós mulheres. Acompanhe no YouTube, né, no canal da Terceira Presbiteriana, todas as quartas-feiras, às 18 horas, nesse mês de maio. Depois nós vamos voltar para a programação quinzenal. Convide as amigas, se inscreva no canal, clique lá em se inscrever, vá lá no sininho, clique. Coloque lá em todas para você receber as notificações, que é importante isso, né, Giselda? Super importante, gente. E se você, eu vou até fazer um convite para você agora. Às vezes você chegou aqui pelo link que uma amiga te enviou e tá assistindo a programação e tá joia, e a de maio vai ser melhor ainda, mas você ainda não se inscreveu. Então é muito importante você inscrever. Ajuda a Terceira a levar essa palavra para mais pessoas, mas ajuda você a não esquecer da programação. Porque se você se inscrever, ir lá no sininho, clicar em todas as vezes que tiver uma novidade no canal, que for postado algo, você é notificado, você recebe um aviso. Tem novidade no canal. E aí você pode correr para cá e ser edificado. Ou edificada, né? Fica aí a dica, então, aproveite, vá lá agora e se inscreva. Isso. Convide suas amigas, divulgue aí pelos grupos de WhatsApp, porque assim, nós temos certeza que vai abençoar muitas mulheres aí essa programação. Olha, e busque conhecimento, gente, aprimoramento para sua vida pessoal, espiritual, né, Giselda? Isso. Tão importante, é isso que a igreja está se preocupando e se dispondo, né, a fazer através desse programa. E peça ajuda se tiver alguma dificuldade. Nós somos uma igreja que preocupamos com você, é uma igreja de Deus pra gente. Então, nós temos os canais aí de comunicação. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato. Temos várias programações aí para atender toda a família. Deus tem o melhor para nós. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco. Eu te agradeço, Giselda, por estar aqui conosco, compartilhando, né, também seus conhecimentos, sua experiência, e que possa aí, né, dar muitos frutos, que muitas famílias sejam edificadas e abençoadas através das palavras que nós traremos aí nesse mês de maio e no decorrer aí da programação. Amém. Eu que agradeço você, Neiliana, agradeço a Terceira Igreja pela confiança, pela oportunidade. Para mim é sempre um motivo de alegria poder estar com vocês e com vocês, mulheres, né? Agradeço vocês por nos ouvirem até agora. Se inscreva aí no canal, participe ativamente no mês de maio. Muito obrigada por compartilhar também. Gostou do que você ouviu? Clica aí no compartilhar e manda para suas amigas e participe ativamente. Deus tem sempre uma palavra para você. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, na semana aí de maio, tá bom, pessoal? Coloque aí na agenda. Vamos nos encontrar aqui no canal, no chat, vamos bater um papo, uma conversa, vamos trocar experiências aí. Então, fiquem conosco. Um grande abraço a todas e até breve. Até.